Enoturismo é o casamento de turismo mais eno. Eno de enologia, da arte de se elaborar vinhos. O interessante é que na Serra Gaúcha o enoturismo iniciou, se desenvolveu sem nenhum estudo de outros países ou cópias de outros países. Quando se iniciou os grandes eventos no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, eventos ligados a uva e vinho, procurou-se várias atrações, além de visitas parreirais, visitas ao interior. Foi necessário criar alternativas, roteiros para a visitação. Então algumas cantinas começaram a abrir para a visitação durante esses grandes eventos. As duas primeiras vinícolas a abrir as portas no Brasil para a visitação turística foram a Miquelão de Caxias do Sul, durante a Festa Nacional da Uva, e a Dreyer S.A. em Bento Gonçalves, durante a Festa Nacional do Vinho. Depois dos eventos, começou o interesse de turistas, ao chegarem à Serra Gaúcha, de quererem conhecer as vinícolas. Porque durante esses eventos, tanto a Festa da Uva como a FenaVinho, os turistas degustavam vinhos gratuitamente durante a visitação, e no caso da Dreyer S.A. em Bento Gonçalves, os turistas provavam, degustavam, na época o champanhe, hoje espumante, diretamente das autoclaves. Isso foi um sucesso muito grande, a imprensa divulgou muito isso. Depois, com o passar do tempo, as vinícolas começaram permanentemente a abrirem as portas para a visitação. Quando as grandes vinícolas começaram a desaparecerem, a fecharem, as pequenas vinícolas, as agroindústrias familiares, que hoje são grandes empresas, mas que começaram pequenininhas, elas não tinham grande vulto financeiro para divulgar, para fazer propaganda em rádio, em televisão. Então eles aproveitavam os eventos, Festa da Uva, Festa do Vinho, depois surgiram outros eventos, como a FenaChamp em Garibaldi, a Festa da Vindima em Flores da Cunha, além da FenaVinho em Bento Gonçalves, a Festa da Uva em Caxias do Sul. Essas pequenas cantinas aproveitavam esses eventos para divulgarem suas marcas. E aí que entra o gancho. Eles começaram a fazer pequenos jantares, recepções na vinícola e começaram a contar a história dos pais, dos avós, como começaram o processo da uva, as dificuldades dos imigrantes, aquelas histórias fascinantes que encantavam os turistas. E além disso, um cardápio típico italiano, com polenta, com massa, com radite. Geralmente, esses jantares, essas recepções, esses almoços eram feitos em meio às pipas. E as pessoas, ao saírem dessa visita, compravam, adquiriam vinho diretamente do varejo. E aí começou o gosto, tanto do turista em conhecer a história do vinho, como o próprio cantineiro que estava iniciando e tinha uma necessidade de faturar, de vender, de fazer caixa, como diziam. E aí começou-se o enoturismo, que na época se chamava, os roteiros eram visitas a cantinas, depois passou turismo vinícola e hoje é a palavra o enoturismo. Só que a grande atração, estou falando dos anos 67 para cá, era a Serra Gaúcha, que recebia visitantes. Com o transcorrer do tempo, outros estados, outras regiões começaram a desenvolver o enoturismo. Hoje, a geografia do enoturismo brasileiro mudou. Nós temos vinícolas que abrem permanentemente para a visitação turística na Bahia, Pernambuco, em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, antigamente era só a Serra Gaúcha, englobando esses municípios
de imigração italiana. Hoje nós temos várias regiões do Rio Grande do Sul que produzem uva, produzem vinho e automaticamente desenvolvem o enoturismo. O enoturismo, ele está sistematicamente se alterando, se modificando, se aprimorando, porque o turista hoje, na concepção moderna, na sociedade dos sonhos, na economia da experiência, o turista, ele quer mais do que o simples prazer ou satisfação de degustar um bom vinho ou de conhecer o processo de elaboração. Ele quer saber sobre a cultura, sobre a história, sobre a tradição, sobre o folclore, enfim, toda a cultura que envolve as regiões produtoras de uva e vinho do Brasil.